Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje vamos falar aqui da CEMIG 4, tá? Vamos trazer aqui para vocês alguns dados, no caso, o resultado do quarto trimestre de 2024. Trazer aqui alguns indicadores, né, a respeito da empresa. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aí embaixo se você já investe na CEMIG, ok? Primeiramente, passo aqui para vocês aqui a respeito, no caso, da cotação dela, né? No último dia, na última sexta-feira aí, no dia 21 de março, a ação caiu um pouco mais de 4,85%, um volume bem alto, bem expressivo, né? O quanto que 56 milhões, 56,8 milhões. Então, um volume bem expressivo, né? Apesar disso tudo ainda, a empresa não sou grafista, tá? Lembrando disso, mas desde a última crise que teve em 2020, ele vem aqui performando. Deixa eu pegar aqui a régua, vou pegar uma base mais ou menos aqui só para mostrar para vocês, subindo em torno de 376%. Então, querendo ou não, eu vou pegar aqui só uma ideia aqui para vocês pensar também junto comigo, tá ok? Apesar do resultado do quarto trimestre aparentemente vir com uma queda aí, no caso, de 47,1% menor, tá? Isso não faz que a empresa, ao longo desse tempo aqui, ao longo dos anos, ela performe ruim. Pelo contrário, desde a última crise, vou pegar aqui de novo aqui o indicador, desde a última crise, ele vem performando muito bem. Então, não é por causa de um trimestre que a gente deve desfazer da posição, ou no caso do papel, ok? Isso que eu queria trazer primeiramente para vocês aí, tá? E lembrando também que isso faz que a gente deve aumentar tecnicamente a posição. Por quê? Porque, querendo ou não, a empresa vai ter trimestres que vai trazer uns bons lucros e com isso pagar bons dividendos. E no caso, tem trimestre que vai trazer, reportar aí, no caso, um lucro menor, né? E eu vou trazer para vocês aqui a respeito do porquê que aconteceu isso, ok? Primeiramente, eu vou trazer para vocês aqui os dados simples, né? Hoje a ação está sendo cotada a R$10,80, né? A variação em 12 meses aí tem uma boa alta aí, apesar que no último dia, né, na sexta-feira, teve aquela queda de quase 5%, mas no ano aí ele está subindo quase 30%, né? 28,2%. O preço dividido pelo lucro dele, o PL, está abaixo aí de 5, né? Na verdade, pelo setor, ele está bem descontado. Então, olhando aí, ele está, se você investir hoje em 3,8, em 3 anos, 8 meses aí, mais ou menos, tá? Trazendo para vocês que você vai ter seu lucro de volta. Claro que o passado, né? É por causa que aconteceu isso no passado, os resultados bons aí e a performance boa da ação, que vai refletir isso no futuro. Mas tende sim, como uma empresa boa, ter esse PL bons aí e entregar esse bom resultado. Tá? O preço dividido pelo valor patrimonial de 1,10. Então, querendo ou não, uma empresa ela tem um bom preço dividido pelo valor patrimonial, vamos dizer assim, tá razoavelmente aí, dá para levar, dá para comprar aí, olha o preço do indicador. O dividend yield dele 13,2%, tá? O yield dele bem robusto, bom, tá? E lembrando que a cotação caindo, mesmo a empresa pagando os dividendos ali recorrente, faz com que o yield sobe, tá? Descendo aqui, tem como a gente olhar isso aqui, né? No caso, a cotação. Passando aqui para vocês aqui a respeito da rentabilidade real, descontada a inflação, de um ano está subindo aí 25%, 2 anos 52%, 5 anos aí um pouco mais de 205%. Então, querendo ou não, é uma baita empresa aí para ter carteira, né? Em 10 anos, 100%. Sensacional, tá? Quando a gente passa aqui para baixo aqui, uma série de indicadores aqui que apontam que a CEMIG está descontada, na verdade está bem atrativo, tá? O PL, só para vocês terem, passar aqui para vocês aqui, ó. PL, o preço dividido pelo valor patrimonial, está entregando aqui um bom yield, tá? O payout dele, bom, tá? A margem dele, líquida, muito boa. A margem bruta também. A margem EBIT também. Então, querendo ou não, é uma boa empresa que está sendo bem gerida, tá? A margem EBITDA também. EV EBITDA, 3,6%.
tá? O que mais? ROI, bem robusto, 28,53, tá? KGE de receita eu gosto de olhar, tá? Então, em 5 anos, está 8,8% aí, de entregando lucros recorrentes. KGE de lucros está em torno de 22,8%. Tá? Então, querendo ou não, a empresa está sendo bem gerida, está sendo bem administrada. Né? A gente tem como olhar aqui o dividend yield dele. Tá? Então, o atual está em 12,41%, quase em linha aí com 2024 como um todo. Tá? A gente passa aqui, ó, eu ia passar isso para vocês logo depois, né? Que é os dividendos aí, o JCP que vai ser distribuídos aí, né? Já saiu a Datacom até dia 25 do 3 de 2025 e a data X aí, no caso, 26, a partir do dia 26 do 3 aí, tá? Vai ser 2 parcelas aí, no caso de dividendos de 9 centavos, tá? Que vão ser pagos lá em 2026. Um dia 30 do 6 de 2026 e o outro 30 do 12 de 2026, tá? Quando a gente passa aqui também, aqui, a gente tem como olhar o lucro líquido, só subindo, né? O dividend yield está performando bem ainda, tá? E aqui, ó, a gente tem como olhar a comparação, tá? Do setor elétrico, no caso da CEMIG, a única que está bem descontada, né? De dividend yield, ela leva também. O ROI, ela perde aqui só para a Engie, tá? Mas logo em seguida ela vem aqui performando muito bem, tá? Quando a gente passa aqui também aqui aqui, ó, em comparação em 5 anos, o CEMIG está subindo em 311%, o IBOV aí, o BOV está subindo em torno de 108% e FIX 50%, tá? Quando a gente olha aqui em comparação, aqui, se a gente colocasse R$ 1.000 investido na CEMIG, quando a gente teria em 5 anos. E aqui ele está performando muito bem, em torno de R$ 4.119,70. Quando a gente colocasse no CDI, no caso aí, a gente pegaria em R$ 1.500,28. Tá? E aqui o IBOV daria um pouco mais de 2.081 e o IBB11, que é atrelado aí, dolarizado, comprando um IETF, estaria em torno de R$ 2.924,60, tá? Então, CEMIG seria a melhor opção olhando aqui, tá? Quando a gente passa aqui também aqui, ó, o resultado aqui, a gente tem como acompanhar várias coisas que eu vou passar para vocês, tá? Aqui no caso, cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver, não, aqui. Quando a gente passa aqui, no caso, para o setor de energia renovável aqui, ele teve uma alta aí, tá? Em comparação com 2023, em torno de 32,3%, tá? O EBITDA, o lucro líquido subiu em torno de 23,4%, tá? Eu vou trazer para vocês o porquê que o lucro dela no quarto trimestre caiu, tá bom? De transmissão, torre de transmissão que reportou uma queda, tá? Então aqui já tem como a gente comparar aqui, ó, uma queda de quase 22%, tá? 21,9%. E aqui a gente tem como olhar, né? O lucro líquido dele no quarto trimestre foi de 998 milhões, enquanto em 2023 o lucro líquido foi de 1,8 bilhões, tá? Então, uma queda bem expressiva, tá? O lucro líquido então, sofreu 47,1%, tá? Então, bem robusto. Então, isso é muito ruim, né? E aqui, ó, a gente olha também, ó, o principal destaque em variação de despesas gerenciais decorrem de serviços de terceiros. Então, a maior parte que também aqui, ó, foi custo, tá? Então, serviços aí de terceiros também fez que ela tivesse menos lucro no quarto trimestre, tá? Aqui, ó, tem como a gente olhar aqui, ó, custos subiu em torno de 16%, 16,2%, e aqui tem como a gente olhar em manutenção, conservação de instalações e equipamentos, foi em torno de 22 milhões, 17 milhões em limpeza e faxina, poda de árvores também, e 7 milhões foi em energia, em tecnologia, TI, né? Tecnologia da informação. Tá? Então, a gente tem como olhar isso também, a respeito disso, porque que no quarto trimestre houvesse essa perda aí do lucro líquido aí. Tá? Aqui também, em caso aqui de manutenção, teve aqui um aumento, tá?
tanto do EBITDA quanto do lucro líquido, tá? Então, isso é muito bom, olhando bem, porque, querendo ou não, isso foi a maior receita aí que a empresa teve. Quando a gente passa aqui para o setor de bases eólicas, aí, o setor de energia renovável também caiu bastante, em torno de 51%. Tá? O lucro líquido caiu quase 72%, 71,4% para ser exato, né? E o lucro caiu de 844 milhões para 241 milhões. Então foi uma queda bem expressiva. Né? Quando a gente passa também aqui, ó, a gente tem como olhar aí os dados financeiros dos principais negócios da companhia. Né? E aqui, no caso, o setor de distribuição teve uma alta, né, de torno de 19,2%. O setor de geração teve uma alta também, em torno de 11,9%. E aqui, no caso, comercialização teve uma queda de 63,9%. Né? E aqui também, no gás, também teve uma queda de em torno de 12,3%. E a transmissão também teve uma alta de 22,5%. Mas, no caso, como a comercialização e o setor de gás aqui teve uma queda, eu acredito, tá? Pelos essas quedas bem expressivas aqui, que foi o que também resultou o lucro, né, da CEMIG cair nesse quadrimestre, tá? Claro que, como eu mencionei para vocês, que as despesas aí, no caso, da companhia, ela aumentou também, né? E aqui, ó, tem como olhar aqui a Gasmig também, aqui, ó, 12% aqui, foi em torno de 19,4% de queda no lucro, tá? Que era 139 milhões, caiu aí para 112 milhões. Então, querendo ou não, foi dois setores aí primordiais que fez a CEMIG ter uma queda no, vamos dizer assim, no resultado do quadrimestre, tá? E aqui, ó, deixa eu ver aqui, não, cadê? Deixa eu tentar mais trazer para vocês aqui. Era isso aqui, ó. É a respeito aí dos investimentos que ela fez também em 2024. Aqui, no caso, foi 265 milhões, tá? E aqui foi no setor de parceria inédita entre o governo de Minas e a CEMIG, até 265 milhões em investimentos em mais emprego do Estado, tá? E aqui também teve um pouco mais de 220 milhões, que era para manutenção preventiva, tá? E aqui a CEMIG investe 27 milhões para conectar a nova subestação, sistema do setor elétrico em Uberlândia. E foi vários investimentos que ele fez em 2024 aí, tá? 50 milhões em 10 anos, que aqui é esse daqui que eu acho que eu cheguei a ver, que ele ia melhorar tanto o setor de geração e distribuição também, tá? Então, vários dos investimentos aqui que ele fez aí, a CEMIG, em torno de 2024, tem alguns que teve uma melhor eficiência, né? E outros que não ainda não gerou resultado ainda. Tá? Então é isso que eu acredito que foi por causa disso que ele reportou aí essa queda de 47,1% no lucro. Tá? É claro que a gente é investidor aí na CEMIG, fica chateado por um lado, mas isso abre portas para a gente poder aportar um pouco melhor na carteira da gente, né? Um exemplo, que nesse mês saiu esse resultado, eu queria olhar aí o que foi, né, que aconteceu, e aqui no caso aqui abre portas para mim abrir mais, vamos dizer assim, aportar maior parte aí nesse setor, né, no caso da CMI. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, uma empresa que está sendo bem gerida. Claro que eu vou ficar mais de olho aí nesses dois segmentos aí que teve, segmentos não, né? Dessa parte aí que teve menos lucro, vamos dizer assim, né? Olhar aí se os resultados dos próximos resultados vão vir melhores, né? Também aí vai ter como ver o que a empresa vai fazer a respeito, né? Para melhorar, né, a eficiência aí nesses setores. E no caso aqui, sempre olhando a longo prazo. Né? Então, CEMIG com um PL de 3,8%, preço dividido pelo valor patrimonial, entregando esse bom yield, eu acho que não muda nada aí nos fundamentos da empresa não. Tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês a respeito. Comente embaixo se você já investe na CEMIG. Tá? E se esse resultado fez você aportar mais ou, no caso, sair do papel. Era isso que eu queria trazer para vocês. Até a próxima.